Olá pessoal, graça e paz a todos, que o amor de Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje queremos falar sobre o amor, mas não é sobre qualquer amor. Todo amor é importante, seja o amor de uma mãe para um filho, seja o amor entre irmãos, entre família, o amor de um homem para uma mulher, né? Mas queremos falar de um amor que ele vai muito além. Ele é maior, a Bíblia diz que ele é maior do que o amor de uma mãe para um filho, que é o amor de Deus, né? Chamado amor ágape. Por mais que o ser humano procure entender, ou até mesmo explicar o amor de Deus, ele vai além da nossa compreensão, porque este amor é sobrenatural, é imensurável. Ali no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos uma pequena amostra desse amor, né? Que a Bíblia vai nos dizer assim, o Senhor Jesus falando, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Filho único, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo ali de uma tal maneira que Jesus está falando, que deu, né, o seu Filho, o Senhor Jesus, para que todo aquele que crê no sacrifício que Cristo fez, crê na pessoa de Cristo, né, na obra da cruz, não pereça, mas venha a ser salvo, venha a ser redimido, ter os seus pecados perdoados e venha ter seu nome escrito no livro da vida, para que essa pessoa venha morar com Deus, venha estar com Deus na eternidade, tenha a sua salvação. No livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no versículo 5, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo vai falar isso aí. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Ali ele está mostrando, o apóstolo Paulo, que quando Cristo morreu pela humanidade, todos estavam debaixo do pecado, né? E ali também em Romanos 3, no capítulo 3, verso 23, a Bíblia nos relata que todos pecaram, né? E todos estavam destituídos da glória de Deus. Ou seja, o ser humano estava em pecado, estava morto nos seus pecados, né? Ele estava fora da glória de Deus, né? E agora, então, com o sangue de Jesus, que Paulo vai falar agora no versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, né? Ali, Paulo falando que a igreja de Roma, que agora, muito mais, né, Cristo fez por nós, que nós agora somos justificados pelo seu sangue, né? Seremos salvos da ira. Como eu falei, seremos salvos no dia do juízo de Deus, né? Aquele dia que, lá no livro de Apocalipse, que fala que todo aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Aquele que nunca aceitou Jesus, que não se entregou no seu caminho, né? Viveu afastado de Deus, né? Não quis vir para Cristo, ele vai ser condenado. Então, através do nome de Jesus, né, o amor de Deus, ele está personificado na pessoa de Cristo. O amor é manifestado através de Cristo. Então, é um amor tão grande que quando o ser humano foi criado, ele perfeito, a imagem e semelhança de Deus, né, o mundo era perfeito quando Deus criou, e Deus entregou a humanidade, a Adão e Eva. E quando Adão pecou, né, desobedeceu a ordem divina, ele entregou o mundo, entregou a humanidade, né, ao domínio de Satanás.
e seus anjos. E então todo ser humano agora estava debaixo da escravidão do pecado. Era servo de Satanás, inimigo de Deus. E Deus, ele amou tanto o ser humano, né, que deu o seu único filho para que pudesse, através de Cristo, tomar a humanidade de volta. Né? Foi um meio que Deus tinha, né, para redimir o ser humano, né? Trazer o ser humano, trazer a sua maior obra, a obra-prima, né? Aquilo de mais valioso que Deus tinha feito, para trazer de volta. Né? Ali vemos na carta de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, o apóstolo nos diz assim que e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, né? Em que noutro tempo andasse seguindo o curso deste mundo, né? Seguindo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ali Paulo está falando o que eu tinha falado antes, falando para a igreja, né? Que eles, antes de vir para Cristo, eles seguiam o curso deste mundo, né? Seguiam as ordens de Satanás, né? Do príncipe das potestades, né? Fazia a vontade de Satanás, né? E agora, né, eles aceitaram a Cristo, né? Deus tinha redimido eles, né? Agora eles estavam da família de Deus, né? Fazia a vontade do Senhor. E que eles foram retirados, né? Eles não faziam parte mais, não estavam mais sendo escravo do príncipe das potestades, né? Que opera, o espírito que opera nos filhos da desobediência, que opera no mundo, né? Que opera naqueles que não querem Deus, que estão afastados, que fazem a vontade do inimigo. Então, o amor de Deus, como eu já falei, ele é personificado, né? Ele foi manifestado através de Cristo Jesus. Né? Esse é o amor de Deus, o amor que, ao contrário que o mundo prega, que prega um falso amor, que não interessa o que você faz, não interessa da maneira que você vive, o importante é que você seja feliz. Né? Desde que você seja feliz, se sinta feliz, né? Você pode fazer o que você bem entender. E com Deus não funciona assim. Né? Deus tem princípios, tem mandamentos, né? E Deus, o amor de Deus, ele é o amor que nem um pai que ama seu filho, né? Que não quer ver o seu filho sofrendo, né? E não quer ver o seu filho afastado da sua casa, né? Esse amor de Deus, ele transforma, né? Ele não quer que o filho fique no chiqueiro do inimigo, sofrendo, né? E esse amor de Deus, ele não... A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ele ama. O amor, então, o amor de Deus, ele é transformador, né? Ele nos transforma, né? A gente não permanece do jeito que estava antes, quando vem para Cristo, né? Porque o amor do mundo, esse falso amor, ele escraviza o ser humano, né? Você vivendo do jeito conforme o seu coração, as suas vontades, né? Você vai ser infeliz. As pessoas, na verdade, elas são pessoas vivendo em amargura, desilusões, decepções, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não só a morte física, mas espiritual, pois a pessoa fica afastada de Deus, né? E um grande exemplo desse amor a gente vê no Evangelho de João, no capítulo 8, né, que a Bíblia fala de uma mulher, fala sobre a mulher adúltera. Essa mulher foi surpreendida em adultério, e os religiosos da época, os fariseus, prenderam ela e levaram até Jesus. E falaram para Jesus, querendo pegar Jesus em alguma palavra, porque sempre vinham com aquela artimanha, tentando ter alguma palavra para acusar o Senhor, né? E disseram: mestre, pegamos essa mulher em adultério e a lei de Moisés manda apedrejá-las, porque para esses casos, né, a lei de Moisés punia com a pena de morte, a pena capital, e no caso o apedrejamento. E aí Jesus continuou, estava escrevendo na terra e continuou.
Daí, de repente, Jesus disse assim, aquele que de vocês que não tem pecado, seja, atire a primeira pedra. E continuou escrevendo. Aí, de repente, Jesus olha, só estava a mulher. Daí Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Porque quando eles ouviram Jesus falar, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, eles foram saindo de fininho, né? Ou seja, vazaram, como dizem, que todos eles, toda a humanidade tem pecado. E aí Jesus disse para ela, ninguém te condenou, nem eu te condeno, porque só vai e não peques mais. Né? Ou seja, na primeira vinda de Cristo, ele não veio condenar ninguém. Jesus veio dar oportunidade para o ser humano se arrepender, né? Para o ser humano ser perdoado, ter uma nova oportunidade. É isso que Deus está fazendo ainda hoje, faz, né? Dá oportunidade para as pessoas largarem o pecado. Né? Jesus não veio condenar. Vai chegar um dia, sim, que é o dia do juízo, que a Bíblia fala, que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, que nunca aceitou a Cristo, que quis viver as suas vontades, não se arrependeu dos seus pecados, esse vai sofrer as consequências, vai ser lançado por toda a eternidade, né, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A pessoa vai sofrer as consequências por não aceitar a opção que Deus deu da salvação, que é Cristo. Né? A pessoa zombou, a pessoa não deu crédito, chamou as pessoas que estavam pregando e que falavam de Jesus de louco, a pessoa não aceitou, quis viver a vontade delas, aí chega um tempo que a porta da graça se fechou. Né? Aí quem se salvou, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não tem mais oportunidade. Foi assim que nem aconteceu no dilúvio. Noé falou, né? Ninguém se arrependeu, ninguém quis ouvir, e aí chegou um dia que o dilúvio veio e salvou sua família dele. E é assim. Bom, esse foi o vídeo de hoje, que você venha refletir, venha pensar, né, nesse grande amor que te chama todo dia. Né? Cada manhã que você se acorda, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então, Deus, cada dia que nós temos na vida é uma nova oportunidade para nós refletirmos, para nós aceitar o Senhor como nosso Salvador e viver uma vida ao lado dele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.